Shabbat Shalom, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui com nossa Parashá Hayé, La Vida de Sara. Está em Gênesis 23, 1, do 25, capítulo 25 ao 18. La Haftará de Reis 1 até o 31. Mateus 1 até o versículo 17. Na nossa Bíblia está a morte de Sara. Essa expressão está centrada na palavra vida, em hebraico Haim. Esta mensagem da Torá relembra a história da humanidade, do povo judeu, da igreja, da pessoa de Yeshua e com certeza falará a sua vida. Essa é uma das porções mais belas, com uma conotação romântica cheia de simbolismo. Trata-se da narrativa do casamento de Isaac e Rebeca. Isaac, que seria sacrificado, tipificando a Yeshua, quando o Eterno disse a Abraão: toma seu filho Isaac e vá. Ele ordenou a Abraão que fosse a um local chamado Ramacom, o lugar mais importante para a humanidade, também conhecido como Gólgota, Monte Sião, ou Jerusalém. Ali, a humanidade pode e poderá ser redimida. Isso já é realidade para aquele que crê no sacrifício do Messias, no sangue vertido da pessoa de Yeshua. Essa é a maior graça que nunca anulou a lei. Por intermédio desse lugar, o Eterno ampliou a sua bênção para todo o povo. Ele enviou o Messias. Todo aquele que crê são enxertados na oliveira verdadeira que é Israel salvo. Se, porém, algum dos ramos for quebrado, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em o meio dela, e tornaste participe da raiz da serva da oliveira. Romanos 11, 17 ao 18. A igreja, mesmo a não judaica, é co-herdeira de Israel e comparticipante de toda a sorte de bênção que o Eterno começou com o pai Abraão. Efésios 3, 6. A história da nossa fé começou com ele. Esta Parashá falará ao seu coração, trazendo revelação profunda, tremenda, prefigurando o arrebatamento e a boda do Cordeiro, ao ser lembrado com a igreja. Por causa de Abraão, Ló foi abençoado e resgatado. Vemos nesse relato um mundo perdido e Deus providenciando um resgate, arrebatamento para o justo. O mundo hoje está como nos tempos de Ló, de Sodoma e Gomorra, prostituindo-se, corrompendo-se cada dia mais. Mateus 24. Yeshua falou que a violência vai imperar até o amor se esfriará totalmente. À medida que o amor descresce, a violência, a agressividade, as guerras crescem. O temor do Eterno deve ser nossa vida nos dias atuais, quando Israel assina o acordo de paz com o Anticristo. Daniel 9:27. Com as nações. É um bom sinal de que podemos ser arrebatados a qualquer instante. Isso para aqueles que creem no arrebatamento pré-tribulacionista. Mas para aqueles que se baseiam em versículo que leva a crer que a igreja passará junto com Israel o período tribulacional. O arrebatamento acontecerá ao final dos 7 anos da tribulação. Sabemos que o arrebatamento da igreja inclui os judeus salvos, os remanescentes de Israel. Haverá por 7 dias celebração da boda do Cordeiro. Yeshua, após desposar com sua noiva, estará completo, preparado para, junto com seu santo, descer à terra, voltando para Jerusalém. Aí, então, destruirá com o sopro da sua boca o anticristo e Satanás. Será preso por 1000 anos.
Yeshua também julgará as nações e reinará sobre elas. Podemos extrair da Torá trechos que nos levam a crer assim. É interessante fazer a analogia entre o dilúvio na época de Noé e a grande tribulação do Apocalipse. Noé e sua família ficaram protegidos na arca, onde passará 7 dias até que o dilúvio começasse a destruir toda a terra. Yeshua menciona em Mateus 24 que os tempos finais serão como nos dias de Noé. A conclusão que podemos tirar é que devemos estar preparados, levando uma vida de oração e temor e fé, guardando pacientemente a volta de Yeshua, seja o tempo que for. Não há como falar de vida sem falar de morte. Só podemos entender a vida a partir da morte. Em hebraico, a morte se diz mavet, que representa só uma mudança de passagem. Desde o princípio, Deus quis uma vida eterna para nós. Mas pelo pecado do homem veio a morte, a separação física, o sofrimento, mas Deus proveu a pessoa de Yeshua, que significa Salvador, aquele que nos traz vida de novo. Na presciência do Eterno, a morte já existia, mas se o homem não tivesse pecado, não teria morrido. A ceia é um memorial da morte, no qual se exalta a vida, mas partindo do pressuposto da morte, porque por intermédio dela chega Yeshua, sabendo isto. Foi crucificado e com ele o nosso velho homem. Romanos 6,6. Então, quando partimos o pão e tomamos o vinho, estamos declarando a nossa velha natureza, que morreu. Agora temos nova vida em um eterno, entrando no reino por meio da Misbeia, o altar, o local de morte, renúncia. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. João 12, 24. Há sempre remissão para aqueles que correm para o altar do Eterno. Não podemos entrar em Yeshua se não passarmos primeiro pela morte do nosso eu, dos nossos desejos, da nossa natureza adâmica. Para ganhar a natureza divina em nossa vida, temos área para morrer cada dia. Se não passarmos pelo altar ou pela morte, não entramos na rainha, na vida do Eterno. Gênesis 23, do 1 ao 20. Vamos estar lendo. Ora, os anos da vida de Sara foram 120 anos. Em Kiriat Arba, em Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar e chorar por ela, para que dê a cova de Maquipela, que possui no fim do seu campo, um terreno no valor de 430 siclos de prata. Assim o campo da cova que nela estava foram confirmado a Abraão pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. Quando Sara morreu, a primeira providência de Abraão foi comprar uma sepultura, um campo chamado Macpela, que significa duplo. Abraão, como se precavendo para o futuro, garantiu seu lugar junto a Sara. Onde está Abraão enterrado estava Adão e Eva, por isso que Abraão comprou esse terreno, porque teve uma revelação. Foi enterrado Isaac e Rebeca. Também foi enterrado Jacó com Leia. Também foi enterrado ali Davi. Também foi enterrado na cabeça de Esaú. Abraão, essa terra tinha sido prometida para Abraão. Mas presta atenção só. Até nesse dia, Abraão não tinha um lugar para sepultar a sua morta. Ele teve que comprar
esse lugar. Ele foi humilde, ele se prostrou. Ele podia ter falado, mas essa terra é minha, por que vou comprar? Pois ele comprou esse terreno. Quando garantiu o lugar junto com Sara, poderíamos aplicar o mesmo raciocínio quando Yeshua, em relação à sua noiva, a igreja. Abraão pagou pelo campo de Hebron 400 shekelim de peso de ciclo de prata. Yeshua pagou pelos nossos pecados e derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. Se o povo hebreu passou a existir depois de Abraão, o patriarca significa que toda a terra de Israel começou a partir de uma sepultura. Abraão não mumificou a Sara, como era de costume entre o egípcio. Porque isso leva à idolatria. Abraão tinha a revelação que os mortos deviam ser enterrados e voltar à terra. Não havia ainda a lei de Moisés, mas Abraão entendia por revelação. O Eterno já falava com Abraão. Abraão já era velho, Sara já havia morrido. Isaac deveria ter 40 anos e precisava de se casar. Abraão sabia que a sua semente tinha que gerar um povo que havia sido escolhido. Desse povo viria o Messias. Ele tinha consciência que era tempo de preparar o seu sucessor. Certamente pensou: tenho uma semente, fui circuncidado, o meu filho também é o 8º dia. Abraão quis assegurar que o seu filho Isaque tivesse uma esposa do meio do seu próprio povo. Ele entendeu algo que até hoje muitos crentes não entendem. Por isso, se casa com incrédulos, ponendo em julgo desigual. É necessário ser uma só carne e ter uma só fé. Gênesis 24, 2. Ordenou Abraão ao seu servo Eliezer: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomará esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irá à minha parentela e daí tomará esposa para Isaque, o meu filho. No original, a palavra Yaré, traduzida por coxa, também simboliza virilidade masculina. É muito importante entender o sentido espiritual desse juramento. Abraão mandou o seu servo, assim proceder, porque por intermédio da sua virilidade viria a semente, ou seja, a herança de Isaque. Abraão queria garantir ao seu servo que não trairia uma noiva gentia para o seu filho, porque se assim fosse, a semente de Yeshua estaria comprometida com o povo pagão e idólatra. Nossa responsabilidade é passar a cera espiritual como herança na fé do Shema Israel. Deuteronômio 6, versículos 4 ao 9. Quando cantamos o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá, todos os sábados estamos dizendo: o Eterno, nosso Deus de Israel, é o único diante do qual nos curvamos. A lei agora nos ajuda e nos conduz a um caminho seguro e certo, porque recebemos a cera, a semente de Yeshua, nos nossos corações. A palavra Shevuá significa juramento. Será que é lícito jurar? Se não
Sim, mas não devemos, porque o juramento é eterno e só Deus é perfeito e pode jurar por si mesmo. Eliezer jurou, os reis jurou, os profetas juraram. Yeshua ensinou um princípio e é melhor que a nossa palavra se resuma em um sim, sim e não, não. O juramento feito se torna obrigatoriedade de cumprimento. No verso 7, o Senhor dos céus me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, e enviarei o seu anjo, e há de proceder e tomará lá esposa para o meu filho. Abraão sabia que Eliezer não podia falhar, porque o próprio Eterno jurará, a sua descendência daria aquela terra e enviaria o seu anjo diante dele para tomar esposa para o seu filho. O Eterno pode jurar, porque ele sempre vai cumprir. Ele é fiel. Verso 12 e 14. O Senhor Deus, meu Senhor de Abraão, rogo-te que me acuda hoje e use de bondade para o meu senhor Abraão. Eis que estou de pé da fonte. As filhas dos homens estão na cidade e sai para tirar água. Dá-me, pois, a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela responder, beba, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o seu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor Abraão. Eliezer ora por Abraão e pede benevolência, bondade, misericórdia. Em hebraico, resete, graça. Ele pede um sinal para saber qual de entre as moças que encontrasse seria a escolhida a ser a esposa de Isaque. Ele sabia que as mulheres iam ao poço a tirar água antes do pôr do sol. O verso 16 do verso 15 ao 16. Considera ela ainda quando saiu Rebeca, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Rica, la bela preciosa, encantadora, é a noiva de Yeshua. A igreja preciosa ataviada como pérola sem mácula. Não estaria aqui Rebeca representando a igreja e Isaac representando Yeshua? Assim como Rebeca vem ao encontro de Isaac, a igreja vai ao encontro de Yeshua. A preparação da noiva se dá por meio da lavagem das águas pela palavra. Efésios 5, 25 ao 26. O poço simboliza água, e não é pela água que se purifica e limpa e batiza? Em hebraico, misbeia, e juntamente as águas para ser purificado. A igreja que vai ao encontro do noivo e tem que passar pelas misbeia, pelas águas e ser purificada. Esse relato da moça junto ao poço é repetido 3 vezes para mostrar como Eliezer reconheceu a rica junto às águas. E quem é as águas vivas? Yeshua. Verso 21. E o homem a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não.
Quando o Eterno quer chamar a nossa atenção, ele repete. Aqui aparece mais de uma vez a expressão levar o bom termo à sua jornada. Ou, em outra versão, prosperar o teu caminho. Caminho em hebraico é deret, que significa jornada. Você tem buscado prosperar o caminho da sua fé? Você já tem prosperado, mas ela está condicionada à sua caminhada? E os frutos dessa caminhada? O cumprimento legalista da Torá não leva à salvação. Yeshua ensina: se permaneceres no meu caminho, se ouvires a minha palavra, etc. Há um se, uma escolha, uma decisão, uma atitude. Arrependei-vos que estáis fora do caminho. Ainda há tempo. A igreja de Yeshua necessita voltar às raízes bíblicas judaicas da sua fé. Para prosperar no caminho, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O diabo quer roubar o que Deus quer nos dar. O que é prosperidade no caminho? Ele vem com dúvida e teologia falsa. Por exemplo, o exagero de que se tem dado a prosperidade financeira ao invés de atrair as pessoas para arrependimento aos seus pecados, levando ao santo lugar, ao Ramacum, o lugar que os vizinhos de Israel querem tomar. Será que os árabes sabem que lá é o único lugar do mundo onde toda a humanidade pode lembrar e tomar posse daquele que morreu na cruz, o Salvador do mundo? É para lá que ele voltará vitorioso, e serão julgadas todas as nações. Lá haverá remissão e condenação dos homens, e por isso que o diabo usa principalmente as nações vizinhas de Israel, nessa luta por Jerusalém, que cada dia mais se torna um cálice de tontear as nações. Zacarias 12:2. Lá está o Ramacom, lugar sagrado. La redenção, se qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo olhar para o Gólgota, poderá ser salva, se confessar a Yeshua como seu Senhor e Redentor. 50. Então respondeu Labão e Betuel: do Senhor procede esse negócio. Nós não podemos falar mal ou bem. No texto original lemos: do Senhor saiu o caso. Ou seja, Deus designa os matrimônios. É interessante notar a importância que as escrituras dão ao matrimônio. Hoje se dão em casamento de qualquer jeito, a qualquer hora. Mas para aquele que teme e conhece a palavra do Eterno, o matrimônio é uma instituição divina. Por isso, os nubestes devem consultar primeiro o Eterno sobre a sua vontade, depois os seus pais e os líderes da igreja onde pertence, que abençoarão o elanche matrimonial. Verso 58. E perguntaram a Rebeca: queres ir com estes homens? E ela respondeu: Irei. Devemos sempre responder como Rebeca, ao chamado do Eterno. Eu irei, Elohim. Verso 60. A nossa irmã seja tu em milhares de milhares, e que tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. Rica pede a bênção dos pais. A Bíblia não diz que Betuel, seu pai, temia o Eterno de Israel, mas ela pediu a sua bênção porque via nele a figura de autoridade. O Eterno havia anteriormente abençoado a parentela de Betuel por causa de Abraão. Foi profetizado sobre Rica que a sua semente, o seu óvulo fecundado, seria próspero, que a sua semente possuía a porta dos aborrecedores.
versos 62 até o 65. Ora, Isaque vinha ao caminho do poço de Lai-Roi. Saiu a meditar ao campo à tarde. Erguendo seus olhos, viu que eis que vinham camelos. Também Rica levantou seus olhos e, vendo a Isaque, apiou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? E o Senhor respondeu: ele. Então tomou ela o véu. E cobriu-se. Do 62 até o 65. E cobriu-se. Lai-Roi, em hebraico, aquele que vive e me vê. Quem vive e vê nos ares ao encontro da igreja? Yeshua, a igreja de Yeshua tem que levantar os olhos e firrar a sua esperança na graça, na misericórdia do Eterno. Yeshua, assim como Isaque viu a noiva, esta também o viu. Yeshua vê a igreja, mas a igreja o vê? Yeshua disse: o reino começa dentro de nós. Não devemos entrar no reino se não o vemos. Tomou ela o véu e cobriu-se. O ato de cobrir-se representa submissão. A primeira condição para o casamento é ser abençoado, assim também será quando Yeshua voltar. Subiremos num piscar de olho ao encontro do noivo, e só olhar para cima nos cobrimos. Isto é, estamos em submissão a ele. Então ele nos levará e virá ao nosso encontro. Levanta-te, amada minha, e vem. Eclesiastes 2:10. Como a igreja tem estado muitas vezes longe de Rebeca, linda, virgem, maravilhosa e preciosa. A igreja deve deixar os seus desejos e a luxúria mundana e buscar a vida simples na presença do Pai. Devemos deixar de ser uma organização empresarial para ser um organismo vivo. Deve ser um sistema religioso. Deixar um sistema religioso para viver a verdade, no mesmo estilo da vida do noivo, que é o santo sem defeito. Deve deixar de centrar em ministério de homens e centrar na pessoa de Yeshua. Devemos deixar as raízes romanas e voltar para Jerusalém. Devemos deixar a fé materialista e tomar posse da fé espiritual, que leva à maturidade e um relacionamento com o Pai. Verso 67. Isaque conduziu a Rebeca à tenda de sua mãe Sara e amou a ela, e foi-lhe por mulher, e ela amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Mas o casamento, os preparativos da cerimônia, segundo a tradição judaica, Isaque e Rebeca já estavam casados desde a assinatura da Ketubá. No casamento judaico, o noivo paga um dote pela noiva, sendo feito um recibo de pagamento, ou seja, uma Ketubá. Esse documento consta de duas cláusulas. Se define o preço do dote e os bens. Nele é escrito o juramento de fidelidade. Por isso, os hebreus chamam o casamento de negócio. Do verso 50. No momento do noivado, realiza-se o compromisso de união, guardando como consumação do casamento, a Ketubá. Portanto, é interiormente a consumação do casamento. Durante uma típica cerimônia de casamento judaico, a taça de Arusim é a primeira taça de vinho que se bebe quando se cerra a vida de solteiro. Assim, se a Ketubá entende que
entende que quando Yeshua ceiou com os discípulos na noite anterior da sua morte, tomando a primeira taça de vinho, ele teria realizado naquele momento o contrato de casamento com a sua noiva, a igreja. Ele voltará para celebrar a boda do Cordeiro, quando vamos tomar a segunda taça com ele. Essa segunda taça é a taça de Nissuim. Ela é bebida depois de honrar o juramento, quando então é consumado o casamento. Yeshua se casará com a igreja após o arrebatamento, quando celebrará as bodas. Gênesis 25, do 5 ao 10. Ora, Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. Porém, os filhos da concubina, ainda em vida, de seus filhos Isaque enviado para a terra oriental. E com 175 anos, expirou em boa velhice. Cheio de dias, foi junto a Sara, na caverna de Macpela, o túmulo duplo. Verso 11. E depois da morte de Abraão, o Eterno abençoou Isaque, seu filho, que habitava em Lairoi. E lhe perguntaram: onde você quer viver? Escolha o lugar em que possa ver a Yeshua. Ele o vê. Habite na luz. Se viver nas trevas, como poderá testemunhar Yeshua? Verso 12. De 12 ao 18. Esta, porém, são as gerações de Ismael. A geração de Ismael se estabeleceu com seu irmão, ou seja, desde Ávila até o sul, que está em frente ao Egito, como quem vai em direção à Síria. Ismael viveu 137 anos. Aqui vemos que Israel é o pai dos árabes. Nunca habitou na terra de Canaã, propriamente dita. Veremos em seguida a geração de Isaque, onde ele se estabeleceu com seus filhos, continuando a dar o fruto da semente da cera, ou seja, descendência que viria o Messias, o Redentor do mundo. Na Haftará de Reis e Mateus, na Haftará, 1 de Reis e Mateus, a Haftará dessa porção de 1 de Reis fala dos últimos dias de Davi. Podemos fazer uma analogia desse texto com a velhice de Abraão. Ambos estavam conscientes da passagem do tempo deles, preocupados com a preparação de seu sucessor. Abraão assegurou Ambos estavam conscientes da passagem do tempo dele, preocupado com a preparação do sucessor. Abraão assegurou uma esposa entre o seu próprio povo para Isaque, e Davi assegurou que o seu sucessor Salomão fosse escolhido antes da sua morte. Antes de morrer, exclamou: agora eu sei, o meu Senhor é fiel, porque ele me prometeu o meu filho, e continuaria a semente e faria o templo do Eterno. Então chamou Davi a Natã e Betseba, o profeta, e disse: eu jurei pelo Deus de Israel, que o meu filho Salomão há de reinar depois de mim, e se assentará no meu trono, no meu lugar. Assim hoje cumprirei e farei de montar a Salomão na minha mula, e levei ao Gion, como era a tradição dos reis. Yeshua igualmente montou num jumento e entrou triunfal na cidade.
Adonias tentou usurpar o trono por juramento que seria de Salomão. Muitas vezes isso aconteceu, mas aquele que está no propósito do Eterno, aquele é que vive e que é visto, esse será vitorioso. Considerando o exemplo dos patriarcas, devemos nos perguntar qual tem sido a nossa preocupação diante da vida e da morte. Qual tem sido a nossa responsabilidade de passar à nossa geração futura a semente espiritual, a herança de Isaac, a raiz da nossa fé? Mateus 1:7, a genealogia de Yeshua. Nos primeiros versos do Evangelho de Mateus, vemos a genealogia de Yeshua. Desde Abraão, Isaque e Jacó, Judá, até chegar a Jacó, pai de José, marido de Maria, no qual nasceu Yeshua, o Messias. No verso 17, de toda a sorte, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. Desde Davi até a deportação de Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação de Babilônia até Yeshua, 14 gerações. Se somamos 14 mais 14 mais 14, são 42 gerações, mostrando 6 ciclos e 7. Sabemos que o número 6 fala do homem, do seu reino. Por outro lado, o número 7 fala de algo que é perfeito, pleno, completo, e o reino e o domínio do Eterno. Muitos perguntam se José não gerou a Yeshua, como esse poderia ser descendente da tribo de Judá, uma vez que Míria era da tribo de Levi. A resposta é muito simples. A Bíblia diz que Yeshua é descendente da tribo de Judá. Para Deus é perfeitamente possível ter fecundado Míria com o mesmo genes ADN de José. Para Deus tudo é possível. Se de um lado Yeshua é descendente da tribo de Judá, de outro lado ele é o sumo sacerdote descendente de Míria, da tribo de Arão e os levitas. Este é o assunto da geração, tão importante que a próxima paraxá tratará apenas desse tema. Seria isso uma coincidência? A palavra do Eterno, ela é viva e eficaz. Que o Eterno lhes bendiga e lhe guarde, que haja resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês e lhe ponga shalom. Até a próxima paraxá, que é Tordot. Shalom, shalom.